E aí galera, beleza? Tudo bem? Voltamos aqui a mais um bloco, ok? No Gabarito Enem, falando somente de história da industrialização do Brasil, ok? A geografia da industrialização do nosso país, que vai começar lá com a crise do café, e a gente falou sobre Getúlio Vargas, né, e o desenvolvimento de uma indústria nacional que é totalmente protegida, ok? Dentro dos moldes pensados por Getúlio Vargas, beleza? A gente falou também sobre o plano Salt do presidente Dutra e da volta de Getúlio Vargas, que vai ser novamente retirado do poder por forças liberais ou correntes liberais dentro do Brasil, que vão começar a solicitar uma abertura econômica do país, ok? Para investimentos estrangeiros. Bom, é verdade que esse cara que vai abrir a economia nacional para investimentos estrangeiros, chegada de novos capitais de outros países, vai ser JK, né, como é conhecido. Juscelino Kubitschek, ele vai chegar ao poder, né, no governo brasileiro e principalmente alicerçado, né, nessas forças liberais que vão trazê-lo para o presidente da República, né, com um slogan muito conhecido como 50 anos em 5, ele vai começar o seu projeto de abertura econômica e também desenvolvimento, diversificação do parque industrial e também desenvolvimento tecnológico desse parque industrial, melhorando assim também, do ponto de vista tecnológico, os produtos fabricados aqui no Brasil pela nossa indústria, ok? Bom, uma das primeiras coisas que ele vai estabelecer é o chamado plano de metas. Como eu falei no bloco anterior, uma série de coisas, de blocos, né, serão estabelecidos no Brasil, como programas de aceleração do conhecimento, que nós tivemos agora em 2002, né? Também esse plano de metas, no plano SALT, investimento em educação, infraestrutura, saneamento básico, essas obras visam, em primeira mão, aquecer a economia do Brasil, para que ele possa crescer e as pessoas também, há uma grande geração de emprego, as pessoas vão acabar consumindo cada vez mais. Isso é importante. Então, o plano de metas, né, vão ser maciços investimentos em agricultura, ou seja, em concessão de empréstimos, né, desenvolvimento de maquinário, né, até da própria questão da Revolução Verde, né, aqueles produtos tecnológicos agrícolas que vêm dos Estados Unidos, sobretudo trazidos também pela ONU, dos países desenvolvidos, para desenvolver os países subdesenvolvidos, né? Principalmente no ramo agrícola. Então, investimentos em agricultura, educação, mais energia, mineração e construção civil e obras públicas e estradas e várias outras coisas. Para quê? Para aquecer a economia do país. Esse vai ser um dos principais projetos, né, chamado Plano de Metas de Juscelino Kubitschek, né? Ou seja, todos esses investimentos que o JK faz, né, no Brasil, vai tornar o Brasil muito mais atraente aos capitais estrangeiros. Ou seja, bom, o capital estrangeiro ele visa investir onde ele vai ter o maior lucro. Bom, para ele ter lucro, principalmente no ramo industrial, ele precisa de um país com uma infraestrutura muito bem desenvolvida, ok? Para o escoamento da produção. Então, é muito importante, né, para o capital estrangeiro que ele consiga, né, esses lugares onde haja um investimento maior em infraestrutura, beleza? Então vamos lá. Transferência da capital para Brasília. Isso foi um outro projeto também, até para visar, né, unir, né, a economia nacional em torno também de uma cidade, na verdade, uma cidade mais política, né? Não tem muito a ver com a questão industrial, mas visa sim ter uma ocupação do Brasil Central e visa também políticas para desenvolver outras regiões do Brasil, já que, como a gente já estudou, né, vai ser na região sudeste, sobretudo no estado de São Paulo, o maior foco industrial brasileiro. Então, visando também o desenvolvimento de outras partes do Brasil, como a região norte, a região nordeste, que foram muito esquecidas, né? E até hoje em dia, embora já exista um desenvolvimento industrial, como a Zona Franca de Manaus, que vai ser criada também aqui, né?
e também na região do Nordeste, todas elas, ok, elas vão começar a ganhar um foco, né, a mais no governo de Juscelino Kubitschek, com a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Beleza? Esse é um dos feitos em 1960, onde Juscelino vai trazer essa capital para o Planalto Central do Brasil. Beleza? Bom, hidrelétricas vão ser construídas para poder dar suporte às indústrias, né? Extração de carvão, né? Também, sobretudo no quadrilátero ferrífero, mais para frente, né, já no governo militar, vão ser criadas a região, né, de maior extração de minério de ferro do mundo, junto com uma empresa japonesa, com capitais japonês, né, que é o grande projeto Carajás, né? E também a iniciação de um projeto nuclear mais forte, ok? Onde se procura ali promover a energia elétrica a partir dessa tecnologia que agora está sendo muito utilizada nesse período aqui, né, na década de 50, ok? É o programa nuclear brasileiro. Embora não tenha dado muito certo, beleza? Mas vai ser nesse período que ele vai começar um importante desenvolvimento dessas matrizes energéticas, ok? Além disso, tudo isso, né, que nós falamos, vai gerar uma abertura econômica do Brasil ao capital estrangeiro. Ou seja, a partir desses investimentos feitos por Juscelino Kubitschek e esse viés político liberal, né, que ele assumiu, já que as forças liberais que o colocaram no poder, vai haver uma abertura econômica do Brasil para o capital estrangeiro, ok? Então vai ser esse cara aqui, Juscelino Kubitschek, quem vai trazer praticamente várias indústrias multinacionais para o Brasil, ok? Até aqui um monumento a Juscelino Kubitschek, né? Na cidade de Brasília, cidade que foi construída por ele e concluída em 1960, ok? Então, essa imagem aqui, essa charge, né, demonstra também o Brasil como se fosse um cofre, né? E aí nós temos o dólar, né? Nós temos o euro, nós temos outras moedas, a libra esterlina, que estão ali, depositando, começaram. Então, no mundo inteiro, como o Brasil se abre para o capital estrangeiro, o mundo inteiro começa a investir, já que tem uma mão de obra mais barata, né, concessão de uma série de incentivos fiscais, né, de terrenos, né, tudo isso vai ser importante. Infraestrutura agora melhorada no Brasil, as pessoas começam a investir no nosso território, ok? Então a indústria ela vai começar e voltar a crescer, a se desenvolver. Beleza? Bom, a partir daí, nós temos o desenvolvimento de uma grande economia urbano-industrial, né? Várias indústrias, como por exemplo a automobilística, que vai assumir assim de forma majoritária as questões econômicas e questões industriais no Brasil, né? Então a Volkswagen, né, a Fiat, a Chevrolet, né, conhecida General Motors, vão começar a assumir várias plantas industriais, sobretudo no estado de São Paulo, né, no chamado ABCD paulista, que vão receber uma série de incentivos fiscais do governo para que eles possam vir instalar suas fábricas aqui. Inclusive o modelo rodoviário, né, brasileiro, ele vai ser adotado justamente por conta de Juscelino achar que, construindo estradas e mais estradas, ele ia incentivar essas indústrias do ramo automobilístico a investir cada vez mais no Brasil, ok? Então, essa economia urbana industrial vai começar a florescer. A indústria começa a crescer em ritmo aceleradíssimo. Tá? A década de 50 em diante, no Brasil, começa esse desenvolvimento muito grande, né, da indústria nacional. Ora, juntamente com isso, esses investimentos que o Juscelino faz no campo, né, com a mecanização do campo, né, a utilização de novas tecnologias com a Revolução Verde, várias pessoas que trabalhavam no campo agora estão sem condições de viverem nessas regiões, em condições muito precárias, desempregadas por conta da tecnologia que acaba de chegar. Elas são retiradas, né, do campo e acabam indo para o único lugar que podem tentar
o sonho de uma vida melhor, que é a região da cidade. Então o Brasil começa o seu processo de urbanização, ok? Crescimento das cidades, principalmente nas cidades do sudeste do Brasil, como Rio de Janeiro e São Paulo, que são as cidades mais industrializadas e também as cidades mais urbanizadas do nosso território. Então essa sociedade e essa economia urbano-industrial começa a florescer a partir do aparecimento de filiais de multinacionais ou conglomerados internacionais. Ou seja, várias empresas de vários ramos vão ficar muito caracterizados, né? E apesar de ficarem muito caracterizados pelas empresas automobilísticas, as outras empresas também de outros ramos de bens, né, duráveis vão começar a entrar no Brasil e investir, já que o Brasil agora se abriu para o capital estrangeiro, ok? Então, seguindo aqui, ó, o parque automobilístico, uma urbanização acelerada, ou seja, chegada de várias pessoas da zona rural para as cidades, ok? A expansão e o refino do petróleo, né? Principalmente com investimentos cada vez maiores da Petrobras e descoberta de novos poços de petróleo, ok? É um ambiente econômico, tá? Tudo isso aí que eu falei é um ambiente econômico ideal para as fábricas de bens de consumo duráveis, ou seja, as pessoas vivendo nas cidades querem ter o carro, elas querem comprar televisores, elas querem comprar o rádio, esses bens duráveis, ferro, tudo isso, né, vai ser importante para a economia brasileira e principalmente o projeto industrial brasileiro comece a crescer cada vez mais. Por quê? Não existe indústria, gente, sem demanda. Ou seja, a crise de 29 foi exatamente isso. Existia muita indústria, né, uma superprodução industrial e poucas pessoas para comprar esse produto. Então teve uma crise de superprodução. Então, com essa economia urbana, né, essa urbanização crescendo cada vez mais, essa economia urbana industrial tem tudo para dar certo. Por quê? Agora, as pessoas vivendo nas cidades, né, desenvolvimento de um parque industrial automobilístico, né, essa urbanização, as pessoas vivendo na cidade, cada vez querendo viver, né, na modernidade, e também expansão do refino do petróleo, gasolina, né, cada vez mais sendo barateada. Isso tudo gerou um ambiente econômico para a proliferação, tá, de fábricas de bens de consumo duráveis. Então, a industrialização vai de vento em popa no governo de Juscelino Kubitschek, ok? Bom, essa opção pelo modelo rodoviário, como eu falei, tá? E o endividamento e inflação por conta desses investimentos cada vez maiores que são feitos, e essas migrações internas e todo esse desornamento urbano vai gerar uma série de problemas. Esses que a gente chama de problemas urbanos, ou seja, a economia foi crescendo, mas não houve uma ordenação, ok? Ou um ordenamento da cidade, né? Então, foram crescendo, mas também foram crescendo os problemas como saneamento básico, que não é praticamente inexistente em quase todas as cidades, grandes cidades do Brasil, né? Problemas como submoradia, violência, desemprego, tudo isso foi crescendo também, gerando uma série de problemas urbanos, aparecimento de favelas, tudo isso durante esse processo de industrialização no governo de Juscelino Kubitschek. Beleza? Juscelino também vai pensar, né, na questão da integração nacional, já que o Brasil tinha um modelo conhecido como modelo de arquipélago econômico, ou seja, algumas ilhas, né, de economias produzidas, né, no Nordeste, na região Norte, principalmente com as questões da produção do látex, né? No Sul, economia agrária, no Centro-Oeste também agrária, no Sudeste, a economia urbana e industrial. Então ele vai pensar, né, nesse processo também de desconcentração da indústria somente, que existia somente, né, na região Sudeste, né? Praticamente mais de 70% da produção industrial no Brasil era produzido nessa região, ok? Então ele vai começar a criar uma série de superintendências, ou seja, regiões administrativas
para desenvolvimento dessas regiões do Brasil. Por exemplo, a Sudene, do Nordeste, a Sudan, no Norte, né? A Sudeco, né? A Sudesul e outras empresas né? Que vão ser criadas por Juscelino Kubitschek, são superintendências que vão tratar do desenvolvimento, principalmente industrial, dessas regiões, beleza? Aí eu trouxe para vocês aqui, ó, essa imagem que vocês estão vendo aí, com certeza, né? Da região do estado de São Paulo, o chamado ABCD, né? Que é uma região ali mais para o interior do estado de São Paulo, beleza? Que compreende a cidade de São Bernardo do Campo, Diadema, São Caetano do Sul e Santo André. Existem outras, gente, como Ribeirão Pires, desculpa, Mauá, Rio Grande da Serra, que são importantes também no quesito industrialização, ok? Mas sobretudo no ABCD, que vai ficar muito caracterizado pela chegada das indústrias automobilísticas, beleza? Uma grande concentração. E aqui a foto de uma indústria automobilística, ok? Coisa que até os dias atuais, né, ainda são influência muito forte na economia brasileira, já que o Brasil é um dos principais produtores de carro no cone sul do continente americano. Ok? Beleza, galera? Então aqui a gente vai dar uma paradinha e a gente volta no próximo bloco com mais industrialização brasileira para você, beleza? Até lá!